Good afternoon. I'm Israel Rocha. I am PA student at School of International and Public Affairs here at Columbia University. In our next panel, Brazil's Green Identity, we'll debate and look at Brazil and its Amazon as a green powerhouse, going beyond its fauna and flora, which we already know are very diverse and rich. We are going to talk about the people who live in this region and their identity with the forest. We'll also think about how other Brazilians, especially the most vulnerable, approach the Amazon, its conservation and its impact on day-to-day lives of those who live in cities outside the Amazon. We'll think about these people and the narratives that have been constructed from these stories. To talk about their stories, we call to the stage Luciano Huck, TV presenter. Samela Maué, activist. And Camilo, Deputy Director of Operations at Impact Beyond. And to moderate this panel, we call the Editor-in-Chief of America's Quarterly, Brian Winter. Good afternoon, boa tarde. Meu nome é Brian Winter, sou jornalista, analista político e brasilianista. Eu falo português com um pequeno sotaque caipira, bem do interior de São Paulo, ninguém sabe por quê. Mas, enfim, temos hoje um painel espetacular onde vamos falar da realidade na Amazônia, né? E como criar uma identidade verde. Antes de começar, eu queria contar uma breve história. Eu estive no Brasil na semana passada para ver um pouco como vem a eleição, né? Eu estive no Rio, na Copacabana, no dia 7, para ou era comício, ou talvez era a comemoração da independência, ninguém sabe exatamente por quê. E passei umas 4 ou 5 horas falando com o povo, né? Os bolsonaristas, o pessoal lá. O dia seguinte, eu fui para Nova Iguaçu, menos de 24 horas depois, para um comício do Lula. E passei 4 ou 5 horas lá também, na Baixada Fluminense, né? Em todas essas conversas, ninguém mencionou a Amazônia, ninguém falou de clima, ninguém falou de economia verde. Não parecia ser um tema presente nessa eleição, nem nas mentes das pessoas, né? O que é um problema enorme, né? Não dá para ficar nas nossas bolhas falando de clima e carbon credits e essas coisas para resolver esse problema, para reduzir o desmatamento e para crescer a economia verde. Então, hoje, queremos falar um pouco da vida real das pessoas, tanto na Amazônia quanto nas outras cidades do Brasil, para ver um pouco como reduzir essa distância. Então, esse é o nosso objetivo hoje. A minha primeira pergunta é para a Samela, mas entendo que tem um vídeo muito legal que conta um pouco a história dela, que vamos ver antes de fazer a pergunta.
Ok, ótimo. Ficou legal, né? Então, Samla, você nasceu em Manaus, você mora agora em Manaus. Como reduzir um pouco essa distância entre a realidade na Amazônia e o que é o resto do Brasil? Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Samela Sateré Maué. Eu sou de Manaus, Amazonas, ali na região norte do Brasil. E eu acho que, para diminuir essa distância, que é uma distância criada na cabeça das pessoas, né? Porque Manaus não é distante, a Amazônia não é distante do Brasil, e as pessoas elas sentem essa questão de distância porque eu acredito que elas não se sentem pertencentes ao nosso bioma, à Amazônia como tal. As pessoas elas não conhecem o nosso bioma, elas não vão no nosso bioma, então elas não sabem a distância que tem, qual é o clima, quais são a nossa biodiversidade, a nossa fauna, a flora, e principalmente os povos indígenas que ali vivem. Não somente os povos indígenas, mas as comunidades tradicionais, as comunidades ribeirinhas, quilombolas e todos os povos que vivem ali na Amazônia. Wanda Witoto, uma grande liderança indígena, ela falou uma vez que as pessoas elas olham a Amazônia pelo satélite, e elas veem uma grande massa verde, uma grande extensão verde. E é isso que elas veem da Amazônia, uma grande extensão verde, mas não pensam nos povos que ali vivem, nas pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que moram ali e que dependem todos os dias do rio, da floresta, para sobreviver e de outras coisas também. Acredito que o povo brasileiro ele precisa se sentir mais pertencente da Amazônia, mais conectado com o bioma e com a sua ancestralidade, com a sua mãe, que a mãe do Brasil é indígena, para poder se sentir pertencente da Amazônia. E conhecer mais o nosso bioma, né, para poder a gente falar. Ok, ótimo, obrigado. Vamos continuar a conversa, mas primeiro eu quero falar da Camila. E Camila, você também tem um vídeo. Ok. Agora sim. Ótimo. Camila, você tem uma perspectiva super interessante, porque você é uma pessoa da periferia de São Paulo, mas que morou ou visitou um tempo, várias vezes, a Amazônia. Qual foi o trabalho que você fez para explicar, quando você voltou para São Paulo, como é a realidade lá? Bom dia a todas, todos, todes. Estou muito agradecida por estar aqui. Thank you very much, Columbia University, for having me. A minha relação com a floresta amazônica foi no universo... Eu sempre me entendi como uma bridge person, como uma pessoa que constrói pontes. E, quando eu fui a primeira vez, eu tinha muito medo de sentir. E eu voltei para São Paulo tentando explicar para as pessoas como era sentir. Foi pisando no território amazônico que eu entendi, se a gente quer descarbonizar, se a gente quer ir para uma economia de descarbonização, a gente precisa primeiro restaurar a nossa relação com a natureza. Eu não sei, talvez vocês tenham plantas na casa de vocês, mas nas periferias de São Paulo, nem as samambaias famosas que a gente não tem mais. Então, ao perder a nossa relação mínima com a terra, a gente perde a capacidade de se importar com ela e de se entender maior na terra.
no meu convite para as pessoas, a cada vez que eu volto do território amazônico, e aí foi encontrar as minhas próprias raízes. As minhas raízes que nascem num Brasil escravocrata, colonizador e etc., mas, sobretudo, num Brasil de mulheres, num Brasil potente. Quando eu vou para a Floresta Amazônica e eu vejo que quem lidera a transformação social são as mulheres, eu volto para a favela e também são as mulheres. E aí eu falei, poxa, a favela não conhece a floresta, mas os nossos desafios são similares. Então, eu tenho feito um trabalho de traduzir esses mundos e aproximar eles um pouco mais, para que, num futuro próximo, a gente volte a ser proprietário dos nossos contatos com a floresta, de poder pisar no chão e entender que a gente está integrado com ela. E, assim, poder usar os nossos talentos profissionais. Eu posso falar de economia verde, mas, antes de falar de economia verde, eu queria falar da relação com o verde. E o nosso terceiro panelista aqui é o meu amigo Luciano Huck, e resulta que o Luciano também tem um vídeo. Respeitada e reconhecida. Uma Amazônia que seja modelo de desenvolvimento sustentável para o mundo inteiro. Mais do que isso, uma Amazônia possível para quem vive aqui. Luciano, a Samela falou que a distância geográfica não é muito grande entre a Amazônia e o resto do país. Pode ser, mas a distância psicológica né? E vamos ter que conquistar isso para que o Brasil seja uma superpotência verde, que é uma frase que você tem usado muito nos últimos anos. Você tem uma plataforma poderosa, são 40 milhões de audiência todos os domingos. Qual o papel que você pode fazer como comunicador para reduzir um pouco essa distância?
Primeiro, obrigado, Brian, Samela, Camila. Um orgulho estar nesse painel aqui. Um bom dia a todos. Queria parabenizar a Luciana Ribeiro aqui. Eu vi esse evento nascer, a semente, na primeira vez que ela tocou nesse tema. E acho muito emblemático que a gente está em Colômbia falando de mudanças climáticas, de Amazônia, do futuro do Brasil verde. E me sinto muito confortável nesse painel, porque acho que se a minha vida fosse óbvia, se a televisão não tivesse entrado na minha vida, a chance de eu estar almoçando e jantando no mesmo restaurante com meus amigos do Santa Cruz, em São Paulo, até hoje seria enorme. Então, acho que a televisão me proporcionou entender o pulso real desse país, entender o Brasil na sua diversidade, conversando, entrando nas casas, trocando ideia, ouvindo com muita atenção as histórias. E aí tinha dois caminhos na minha vida. O primeiro caminho era só me ficar na posição confortável de apresentar televisão e estar aí só comunicando, e a outra era, de fato, tentar entender como é que a gente pode fazer do Brasil um país mais justo, um país mais eficiente, um país mais igualitário. Eu vi a Camila aqui mandando 3 palavras em inglês. Eu vou contar uma história rápida. Ela aprendeu inglês em 7 meses, tá? Porque ela virou Global Shapers do World Economic Forum há 9 meses atrás. E ela achou na internet um programa da Embaixada Americana que ensinava inglês. Ela falou, eu sou Global Shapers, eu preciso falar esse negócio aí, como é que isso me ajuda? E está falando aí super bem. Então, eu acho que esse painel um pouco aqui, e eu vou chegar na tua pergunta, mas queria mostrar a força da gente estar aqui em Colômbia com esse painel, porque isso aqui é romper essa cruel loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar que você nasce, seja em Manaus, seja em Guaianazes, para quem não conhece, é uma periferia super importante de São Paulo ali, praticamente determina o número de oportunidades que você vai ter na vida. E elas estarem nesse painel, e eu poder participar desse painel com o Brian, que eu tenho muito respeito, mostra que a gente pode romper isso e gerar oportunidades. E quando você dá oportunidade, as pessoas voam muito longe e transformam e fazem esse país melhor. Então, eu acho que a gente poder, nesse movimento aqui, esse primeiro ano do Summit aqui, ter essas vozes ouvidas e reconhecidas e amplificadas é muito importante. Então, obrigado aí pela organização, Luciano, por a gente ter montado esse painel. E respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que... O meu papel, enquanto comunicador e podendo falar com muita gente, todos os finais de semana, a estreia do Domingão foi na Amazônia. Entendeu? Então, a matéria que você viu aqui da TV Quilombo, que é o Quilombo Rampa, que é no Maranhão, eu levei o dono da TV Quilombo, o Raimundo, eu contratei ele para fazer uma matéria em Cachoeira Porteira, que é a região quilombola mais extensa do Brasil, ali, perto de Oriximiná, mostra o que eu realmente quero. Eu acho que a gente ainda pensa na Amazônia, a cultura amazônica virou muito a cultura do boi também. Você pensa em fivela e picape, e não é isso, né? Acho que a Amazônia, a gente precisa fazer o Brasil entender que é a nossa maior riqueza, que a cultura amazônica é a nossa maior riqueza. E faz parte, assim como o futebol, assim como o samba, a gente precisa da Amazônia. A Amazônia faz parte do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Global. Então, é uma potencialidade enorme, enorme, e que precisa ser tratada através das pessoas e das histórias. Acho lindo a gente ver o potencial da bioeconomia. Eu realmente acredito que o Brasil não vai produzir tênis mais barato que a China em uma geração, não vai produzir chip de celular mais barato que Taiwan no espaço de uma geração, mas a gente pode, no espaço de uma geração, ser a maior potência verde global. Então, eu realmente acredito nisso. E isso passa por, primeiro, desenvolver. Está claro, você tem 600 municípios amazônicos. Ministra, se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor. Mas, assim, eu me lembro de Parauapebas, que tem a Vale ali que se desenvolveu, e também é uma maluquice. Você chega lá, parece aquele filme Lost, porque você tem o Dharma, que é onde está a Vale, você abre a porteira ali, sai fora, e parece que você chegou, sei lá onde, num país realmente subdesenvolvido. Então, dos outros 599 municípios amazônicos, todos estão abaixo do IDH médio, ou seja, desmatar não desenvolveu. Então, a gente tem uma chance agora de mudar esse mindset, por isso que eu acho importante estar aqui, e o que eu puder contribuir e simplificar essa mensagem na televisão para que todo mundo entenda, eu vou tentar contribuir ao máximo. Eu gosto de comentar tudo.
Eu acho que o papel de cada pessoa que tem uma plataforma, como você tem, é oferecer essas plataformas para quem nunca chegou nelas. Eu gosto de pensar que o maior desafio é o desafio do acesso. Só que quando as pessoas que nunca tiveram acesso acessam, o crescimento delas é diretamente proporcional ao vácuo delas. Então, assim, vocês vão ver mais Samelas, mais Camilas, mais Chais ocupando esses outros lugares. Não só para falar da necessidade de sermos vistos, mas, sobretudo, para falar das potências. Assim, eu acho que a missão, o que você faz, é mostrar as pessoas por trás dos números. A gente falou muito de estatística aqui. Mas essas estatísticas, não adianta eu plantar uma árvore se eu tenho que, para plantar uma árvore, tirar uma pessoa da casa dela. Eu preciso integrar a pessoa e a árvore que eu estou plantando. E aí a gente só vai conseguir fazer isso entendendo as pessoas, ouvindo as histórias delas. Quando a gente, para descarbonizar o mundo, negligencia as pessoas, então talvez a gente nunca vá conseguir chegar nessa economia que vocês estão conversando. Obrigada, Camila. Falando sobre, para descarbonizar o mundo, as pessoas têm que negligenciar as outras pessoas, a gente pensa em representatividade, né? A gente pensa na presença indígena, na presença negra nesses espaços, né? A gente pensa o quanto é importante as pessoas levarem em consideração os povos indígenas quando falarem em justiça climática, em justiça ambiental. As pessoas só falam em crédito de carbono, em uma economia verde, uma bioeconomia, mas esquecem de falar das pessoas que cuidam da Amazônia, que cuidam do bioma, que as pessoas que estão ali sofrendo no dia a dia as consequências das mudanças climáticas, né? A gente precisa decolonizar o sistema. Precisa fazer com que mais pessoas como eu e a Camila estejam nesses espaços que são espaços de construção, mas, para além disso, espaço de tomada de decisão. Não adianta a gente falar em uma bioeconomia na Amazônia, em desenvolvimento, sem falar em envolvimento das pessoas que moram na Amazônia, sem falar em consulta, primeiramente, dos povos indígenas que ali vivem. As pessoas, com certeza, não estão sendo consultadas, os povos indígenas, com certeza, não estão sendo consultadas quando a gente pensa em grandes empreendimentos que vêm acontecendo dentro dos territórios. A gente está falando de 9 estados brasileiros, de 60% do bioma que está no Brasil, de 9 países. Mas a gente pouco vê as pessoas que moram lá estarem discutindo isso. Cadê que os parentes do Pará eles estão discutindo sobre a implementação de hidrelétricas no rio Tapajós? Cadê que os parentes Munduruku, também do Pará, estão discutindo sobre a questão do mercúrio e do garimpo ilegal em terras indígenas? Cadê que os Yanomamis estão aqui para falar sobre as mortes que estão acontecendo nos territórios, quando se tem garimpo ilegal dentro do território indígena? Eu acho que pensar em uma Amazônia é pensar nos povos que ali vivem. E não adianta o mundo todo ter uma bioeconomia cheia de dinheiro, a gente está aqui nesse país em que tem muito capitalismo, onde as pessoas consomem todos os dias, sem pensar nessas pessoas que estão ali. Eu estou aqui para trazer dados, mas não estou aqui para cumprir uma tabela, para falar que tem um indígena aqui no nosso evento e o indígena vai falar sobre o que nós queremos ouvir. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a realidade. Eu vou falar sobre as terras indígenas no Brasil. O Brasil é terra indígena. Antes da colonização, nós éramos 100% território indígena. Agora, nós temos cerca de 13% do território nacional terra indígena demarcada. Essas terras indígenas demarcadas, nós sabemos, é dados científicos, não sou eu que estou falando, não é só os povos indígenas que falam, são as terras indígenas que mais se tem preservação da biodiversidade, da fauna, da flora. Por que será? É porque os povos indígenas estão ali, há mais de séculos, segurando o céu para que ele não caia nas nossas cabeças. Não é só os Yanomamis, mas sim os povos indígenas em geral. E quando a gente fala nisso, é porque a gente sabe que o futuro é ancestral. A gente sabe que os povos indígenas têm a chave para manter a biodiversidade em pé. Então, vamos voltar os olhos para os povos indígenas e não matar os povos indígenas nos seus territórios. A gente vê Yanomamis mortos por dragas de garimpo. Isso acho que vocês não viram nas grandes mídias. Acho que isso não passou no Jornal Nacional, não passou no Jornal Hoje, não passou em grandes mídias, não. Mas a gente, comunicadores indígenas, estamos aqui para falar que 2 crianças Yanomamis foram sugadas por draga de garimpo e mortas, afogadas e jogadas de novo no fundo do rio. Que 2 crianças
Yanomamis também, uma de 12 anos foi estuprada por garimpeiros e outra de 3 anos foi jogada no rio. Há 20 mil garimpeiros ilegais dentro do território indígena Yanomami, em Roraima e no Amazonas. Também não passou que os mundurucus estão totalmente contaminados por mercúrio, porque a água do rio Tapajós está totalmente contaminada. Então, 80% da população ali bebe água contaminada por mercúrio. O que é mercúrio? É um agente neurotóxico que age diretamente no sistema nervoso central e que pode matar crianças e que pode matar mulheres. Nas últimas semanas, 9 indígenas no Brasil foram assassinados por conflito entre fazendeiros e entre pistoleiros. Um garoto de 14 anos, Pataxó. Antes de ontem, um parente Guarani Kaiowá foi assassinado por pistoleiros, por conta de conflitos que acontecem no nosso Brasil. Soninha Guajajara fala que a demarcação de terras, a luta pela mãe terra, é a mãe de todas as lutas. Então, a gente viu que os territórios indígenas são os territórios em que mais se tem preservação da biodiversidade. Então, vamos garantir a demarcação dos territórios indígenas, porque nada é por nós sem nós. Nada que as pessoas falam sobre povos indígenas é sobre povos indígenas, é sobre a Amazônia, sem a inclusão dos povos que estão ali. Posso fazer um comentário? Obrigado, Samela. É engraçado ouvir a Samela falar também. Eu lembrei da imagem que passou aqui, como a discussão de políticas públicas desse assunto, muitas vezes, ou da própria discussão política em relação à Amazônia, passa muito longe da realidade dos povos ribeirinhos, sejam eles quilombolas locais ou sejam eles indígenas. Essa história que eu mostrei aqui de Cachoeira Porteira, que é o Rio Trombetas, eu fui me meter a besta a querer andar numa canoa de um ribeirinho que estava passando, fui fazer graça, que tinha que parar, tinha um posto do Ibama para você entrar na terra indígena. A gente parou ali, aí ele estava fazendo desova de tartaruga. Ali ele parou com uma casquinha com motor de rabeta, me meter a besta. Ah, posso dar uma volta? Pode. Eu afundei a canoa dele, afundou o motor de rabeta, e eu perdi o motor, eu fiquei muito, muito constrangido, não sabia o que fazer. Eu falei, pô, eu vou para tua casa, preciso te conhecer. Enfim, eu queria ajudar de alguma forma, consegui o motor de rabeta dele. Mas por que eu estou contando isso? Quando eu cheguei na casa dele, seu José, 5 filhos, a esposa, tal, uma comunidade quilombola, ribeirinho. A verdade, você perguntasse para ele o que você quer, você trouxesse ele aqui, sentasse, o que você espera? Para falar a verdade, ele quer um celular novo, uma televisão e uma geladeira. Tá? Estou falando lá em cima, no Rio Trombetas. Mas experimenta derrubar uma árvore lá perto. Experimenta chegar qualquer pessoa de fora e fazer qualquer tipo de agressão à natureza perto da casa dele. Não existe. Então, eu tenho bastante segurança em falar que, se você conectar a Amazônia simplesmente conectar os povos, é mais poderoso do que qualquer sindacta que já foi inventado ou investido no Brasil. Então, você dá voz é um pouco errado, você reconheceu, você amplificar as vozes que lá estão conectando, já vai ser muito importante para tudo que você está falando aqui. Desculpa se eu me alonguei, Brian. A Samela usou a palavra decarbonizar, né? Que é importante. Estamos aqui no Brazil Climate Summit. Mas eu estou pensando de novo nesse comício onde fui na quinta das... Está impactado, né? É meio traumático mesmo, posso imaginar. Você imagina perguntando... O do 7 de setembro, então? Perguntando para as pessoas lá sobre a necessidade de decarbonizar o Brasil, especialmente sendo jornalista estrangeiro, né? Uma cara de... Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Então, a minha pergunta para a Camila e também para o Luciano é como traduzir essa coisa numa questão prática, na linguagem do povo. Eu acho que dá para fazer isso de uma maneira muito legal, e é o que eu estou experimentando recentemente, graças ao apoio do Instituto Clima e Sociedade, por exemplo, aqui representado pela Marina. Eu não sei se vocês sabem, mas os adolescentes brasileiros querem ser influenciadores digitais, youtubers, mais precisamente. Tem jogador de futebol ainda na lista. E depois eles querem ser cantores de funk. Músicos. Vamos colocar na caixa dos músicos. E a gente tem, hoje, mais influenciadores digitais no Brasil do que dentistas e engenheiros civis. É verdade. A gente já tinha, né? A Dilma falava, a gente precisa mais de engenheiro do que de advogado. A gente tem bastante advogado também no Brasil. Por isso que a gente tem um arcabouço legislativo absurdo e a gente não cumpre nada. Mas... E aí, o que eu falei? Bom, se
eu não vou conseguir mudar, talvez, a mente de quem já está fazendo essa roda girar há muito tempo. Eu preciso construir novas narrativas para conversar com quem ainda não sabe o que quer, ou com quem está decidindo como quer ver o mundo. Falei, bom, se todo mundo quer ser influenciador digital, é hora de eu trazer essas pessoas. Porque eu não vou conseguir falar com 100 milhões de adolescentes, mas eu consigo falar com 500 mil pessoas. Gente, eu gosto de números grandes. Eu sou paulistana. A gente gosta de tudo grande. A gente só não gosta de nada mais grande do que Recife, porque Recife tem a primeira do mundo em tudo, né? E aí eu falei, bom, eu queria fazer uma experiência. Falei para vocês que eu gosto de construir pontes. E a gente chamou 50 influenciadores digitais do Brasil, de tamanhos totalmente diferentes. A gente tinha desde o Arejuruna, que está ali no Baixo Xingu, que tem um laboratório de fotografia e audiovisual para denunciar o garimpo ilegal e, enfim, todas as atrocidades que acontecem no território dele, até a Raquel Apolônio, que é uma influenciadora sobre mundo fitness, tem 2 milhões de pessoas no Instagram. A gente levou todo mundo num barco sem internet para a RDS do Rio Negro, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, na comunidade de Tumbira, que eu carinhosamente chamo de Pinheiros das comunidades ribeirinhas, porque ela é muito desenvolvida, e ela foi desenvolvida por causa da educação. E é essa a chave. Alguém falou sobre educação ontem. Então, a gente levou 50 comunicadores para a floresta amazônica, não para ver os dados que a gente conta para eles no jornal. Eles não querem saber que foram 6 cidades de São Paulo desmatadas no último ano. 22% aumentou o desmatamento. O que isso significa em grandeza tangível? Eles não sabem. Mas agora eles sabem que a Amazônia é do seu Roberto, da professora Isolena. Eles sabem que a Amazônia é do Darlisson, que carregou a Leandrinha nas costas, porque não tinha acessibilidade na comunidade. E aí, ao contar a história das pessoas... E aí, gente, todo mundo aqui já fez a jornada do herói, né? Para contar a sua história, numa entrevista, para assumir um cargo na empresa. A gente fez a nossa jornada do herói. A gente precisa fazer a jornada do herói da floresta amazônica. E a jornada do herói é basicamente storytelling. A gente precisa contar a história das pessoas. E aí é isso que a Creators Academy está fazendo. A gente virou para os creators e falou assim, você está produzindo muita coisa legal. Eu sei que você adora dançar no TikTok. Bora dançar no Rio Negro? Esse é o lugar. Esse é o lugar. Se para a sua audiência conhecer o que é a Amazônia, você precisa dançar no barco, então vamos dançar no barco. Depois você traz os dados. E aí, mas, ao mesmo tempo que eu gosto de criar mecanismos de comunicação, eu sou uma apaixonada por informação. E, por isso, a gente criou um indicador. Porque eu gosto de indicador. O indicador é o indicador de taxa de impacto do influenciador digital. Eu queria saber da capacidade deles de furar bolhas ao falar sobre esse assunto. Então, hoje a gente mede desses 50, posso dizer 40% deles já se inscreveram para o curso de líderes climáticos da Climate Reality, estão se formando e obtendo mais informações. A gente atingiu em uma semana 3,5 milhões de pessoas, graças ao Instagram do Luciano também, que ajudou a gente, os nossos números irem lá em cima. Mas é isso que eu falo sobre comunicação de massa. Tem gente que tem plataforma, tem gente que tem discurso. Eu tenho discurso, preciso buscar plataformas. E os creators fazem a mesma coisa. Hoje, eles têm plataforma e têm capacidade de discurso, mas eles precisam se identificar para se engajar com o discurso. Assim como vocês precisam se identificar para fazer um negócio, para fazer comunicação de massa, a gente precisa que as pessoas sintam o território, que elas sintam o lugar. E aí a gente fez esse convite, então a gente está trabalhando... indo de bioma em bioma. A gente começou com o bioma amazônico, porque hoje é o de maior relevância quando a gente fala de discussão global. Mas, em breve, a gente vai para o Cerrado, que, olha, pasmem, 96% está desmatado. E isso é ruim para o agronegócio. Não é ruim só para o Cerrado. Então, a gente precisa realmente falar de regeneração, mas aí a gente precisa ajudar, né? Chegar em 40 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, para fazer o que o Mark falou ontem. Só a massa popular engajada vai convencer os fazedores de políticas públicas, tomadores de decisão, a se envolverem e colocarem em prática aquilo que a gente precisa que seja feito. É isso. Bom, meu papel é coadjuvante nesse painel, como vocês perceberam. Mas, Brian, eu acho que
Acho que o que eu posso contribuir nessa história, talvez a visão que eu tenho, é o real interesse em tentar achar solução para as coisas. De fato, o Brasil precisa de um projeto de arquitetura, engenharia e capacidade de execução de tudo que a gente está dizendo. E não adianta você só se comunicar se, de fato, isso não virar política pública, se não formar uma nova geração de lideranças, que isso, de fato, vire prioridade para um país se transformar no potencial verde, que não é da noite para o dia, mas é possível. Isso passa por querer aprender sobre o pré-sal caipira, quando o Marcelo Brito me conecta com uma menina da Iara Fertilizantes, que está estudando inovação, ou com o Roberto Vac, ou com a Concertação Amazônica, ouvi a Isabela falando assim, quem, de fato, entende do agro, da sustentabilidade, da produtividade. E, na outra ponta, ouvir a Câmara, ouvir a Sâmela, ver o que está acontecendo de fato na Amazônia, conectar essa história inteira, tentar fazer com que as pessoas se falem, porque as pessoas não se falam. É inacreditável. As pessoas, essa comunicação, essa troca de experiência, esse storytelling, que agora está tudo em inglês, agora você manda de vez em quando, né? Está gastando. Que a Camila coloca aqui, não acontece. Sabe, um painel que você... Beleza, tem uma que acho super legal a gente estar em Colômbia, mas ó, diversidade é o que não temos muito aqui. Entendeu? Então, como é que você começa a misturar, de fato, as coisas? Porque a solução será coletiva. A solução está no bolso das pessoas. Enquanto a nova geração ela precisa entender, eu já falei isso, sou super a favor da Zona Franca de Manaus, você toma cuidado quando você fala isso, vem um batalhão de gente, né, ministra? Tem que falar assim, e é fato. As pessoas, milhares de famílias hoje vivem em função da Zona Franca de Manaus e tem que manter. Porém, a gente tem que entender que as próximas gerações, o filho do cara que hoje está montando uma motocicleta lá, ele pode entender que a biotecnologia, ele pode entender que a cosmética, que as riquezas que vêm da floresta podem gerar mais dinheiro para a família dele do que o pai dele fez montando motocicleta, que não tem problema montar uma motocicleta, mas essa economia pode crescer. Então, tem uma coisa geracional que a gente tem que trabalhar agora, de mostrar as oportunidades que essas famílias podem gerar para melhorar de vida na Amazônia. A gente entender que no resto do Brasil, se cortar a árvore da Amazônia, a conta de luz em Guaianazes fica mais cara, que as coisas todas estão conectadas, que o mundo está conectado. Quando acho que foi o Roberto o Marcelo Brito me conectou, acho que é o Mendonça de Barros, que me contou como a Covid tem a ver com o agronegócio. Mas eu falei, mas por quê? Não, Luciano, você teve crise suína africana em 2018, que acaba com o rebanho de porcos suínos na China, eleva o preço da carne, começa a consumir animais silvestres, começa a multiplicar as feiras de animais silvestres na China, e a gente chega em Wuhan e vira uma pandemia global. Então, tudo está conectado. Então, essa necessidade de você conectar a sociedade como um todo para que se transforme em política pública, em novos movimentos, é muito importante. Mas é uma coisa que parece tão óbvia quando você fala isso aqui agora. Eu não quero transformar esse painel num ato político partidário, mas dá para dizer que essa pauta não está tendo muito sucesso na Amazônia neste momento. Mais do que isso, a gente está vivendo um momento muito dramático no Brasil, hoje. Porque se você pegar o satélite do Map Biomas, por exemplo, você vai entender o quanto a Amazônia está sendo desmatada. É fácil, é uma fotografia clara, está ali. Agora, você entender o que está acontecendo com a educação no Brasil, com a cultura no Brasil, isso não tem satélite que vai entender o que a gente está vivendo nesse momento. Então, a gente está vendo muito grave no Brasil, neste momento, e que precisa dessa transformação. Acho que a gente precisa de um reflorestar mentes. Moral. Reflorestar mentes para a cura da terra. Né? É só a gente reflorestando as nossas mentes para que a gente não precise reflorestar territórios. E esse é um pensamento indígena ancestral, né? Um pensamento de pertencimento, de conexão, de uma extensão do nosso corpo com o território. É por isso que, quando a gente se emociona muito e fica muito triste quando fala nesses espaços, porque tudo que é desmatado, tudo que é poluído, tudo que é morto, queimado, é uma parte da gente. Porque nós somos matéria, nós somos que vem da terra, e nós vamos voltar para a terra. E tudo que ainda vive faz parte da gente. Nós, povos indígenas, temos esse pensamento de pertencimento e conexão. E quando queimam uma árvore, quando queimam uma parte do território, é como se estivesse nos queimando. Então, a gente sente as vidas perdidas. Os anciões Sateré-Maué falavam que, no início do povo Sateré-Maué, o Nuçoquém era o lugar de origem do povo Sateré-Maué.
e que, nesse lugar, todos os seres eles eram iguais. Não tem diferença entre uma árvore, uma pedra, um animal e um ser humano. Todos eram iguais e se correlacionavam entre si. Só que, com o tempo, a gente parou de se correlacionar com a floresta, com o bioma e com tudo mais. E os seres humanos trouxeram esse pensamento europeizado ou eurocêntrico de que a floresta ela é algo que a gente pode retirar e não devolver. E que a gente não tem conexão nenhuma com ela só tem que nos servir. E não a gente servir ela. Quando a gente entra no mato, quando a gente entra no rio, a gente tem que pedir permissão para os seres que vivem ali. Porque é a casa deles. Ninguém entra na casa de ninguém sem permissão. E a gente tem que trazer esse pensamento, um reflorestar mentes para curar a terra. Porque a gente sabe que não é só reflorestar ali um pedaço de terra que foi desmatado. Porque o tempo que as árvores que estão ali levarem até chegarem à idade adulta e conseguirem contribuir de fato com o meio ambiente, vai demorar muito. E a floresta amazônica está chegando num ápice muito perigoso, que ela não vai conseguir mais dar conta do mundo, ela não vai mais conseguir dar conta do planeta. E tudo que acontece lá, realmente, reflete em São Paulo. As pessoas parecem que só se importam quando o céu de São Paulo fica preto. Mas quando está queimando lá em Manaus, ninguém fala nada, não. Ô, Samila, você falou, me lembrou agora de todas as discussões que a gente teve nesses últimos anos falando sobre a Amazônia. Essa última imagem que teve aqui, a Josi, que terminou o meu vídeo quando a gente mostrou, ela materializava muito do que eu acredito. Eu cheguei, só rapidamente, ela mora na Ilha das Cinzas, que é arquipélago de Marajó, Pará já, né? Você chega pelo Amapá, mas você vai para o Pará. E, basicamente, ela é filha de uma família de 11 irmãos, Camila. O pai e a mãe faziam pesca predatória do camarão ali, e a árvore do açaí, que hoje é uma indústria que vocês sabem de $1 bilhão ano, ela cortava a árvore toda porque queria só o palmito do açaí. Ela, com 16 anos, foi a primeira que aprendeu a ler e escrever na comunidade dela, e hoje, quando eu fui visitar ela faz 3 semanas atrás, ela tem hoje 36 anos, passaram-se 20 anos. Resumo da ópera: todas as casas da comunidade, todas, têm energia fotovoltaica, todas as casas têm água tratada do rio Amazonas, a pesca do camarão é na época que pode, e o mais importante, as mulheres da comunidade são a maior renda hoje da comunidade, porque elas trabalham as sementes, são 6 tipos de semente que elas colhem, elas processam, e dando mérito à Natura, acho que o Pedro Passo vai estar aqui, o Guilherme não pôde vir, Renato está aqui, era Piauí, a Natura compra todas as sementes. Então, a comunidade é sustentável, a comunidade se desenvolveu muito, tá? As mulheres fazem 5, 6 salários mínimos de renda por mês, ganham muito mais do que os homens, e aquilo está preservado, gerando o cosmético que você compra acabou de você comprar aqui, na Quinta Avenida, saiu da Josi, das mãos das mulheres daquela comunidade. Então, quando eu vi a Josi de perto, aquilo é o que eu acredito, Brian. Aquilo é a comunidade, de fato, produzindo e trabalhando o que a floresta tem de melhor, preservando ela e gerando renda. Protagonistas, né? Super. Pessoal, temos mais 5 minutos, o que dá para mais uma rodada com uma pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta bem jornalística aqui. Qual é o maior obstáculo? Vou pedir que escolherem uma coisa para avançar com essa questão de um Brasil mais verde, uma superpotência verde, para usar a frase do Luciano. Camila, posso? Posso começar. O maior obstáculo é o das relações. Porque a tecnologia a gente tem, o financiamento no painel anterior a gente falou que o dinheiro está aí, a gente precisa encontrar os mecanismos de colocar ele a serviço das pessoas. O que a gente precisa é construir relações respeitosas entre quem entende o que é o grande mercado, que é invisível, né, gente? E o que são as pessoas que estão no chão, as pessoas que estão vivendo a natureza. Eu queria fazer um convite. Eu acho que, se vocês restaurarem a relação de vocês com a natureza, eu não tenho dúvidas de que as soluções que vocês estão encontrando para descarbonizar o mundo vão fluir melhor. Uma amiga minha falou, durante o Fórum Econômico Mundial, em maio desse ano, que as mudanças climáticas são a segunda onda de colonização. Porque todas as matérias-primas das soluções verdes que a gente está falando aqui, elas estão no sul global.
Mas sabe quem tem todas as patentes dessas tecnologias? O Norte Global, olha que doideira. Então, será que a gente consegue fazer o exchange? Será que a gente consegue fazer a troca de conhecimento? Será que a gente consegue devolver para aqueles que têm a matéria-prima, o conhecimento ancestral, soluções baseadas na natureza? Gente, árvore. Olha que doideira! A gente tem a solução. Olha isso. Então, ao restaurar... E aí, o Brian falou sobre obviedades, né? Eu gosto de uma frase do Einstein, que é: o óbvio precisa ser dito. Então, todas as vezes que a gente precisar repetir obviedades para que ela fique cada vez mais evidente, mais nítida nas nossas mentes, nos nossos corações, a gente vai repetir. Essa é a missão da comunicação. Repetir obviedades até que elas se concretizem nas mentes das pessoas. A gente está disputando imaginários, então, acho que se a gente restaurar as relações, né, e construir mais pontes, a gente vence esse obstáculo, porque o dinheiro está aí. Obrigado, Camila. Luciano, o maior obstáculo? Difícil falar de você depois de você, hein? Você bota sarrafo alto, né? Aprendi com você. Já que você falou de Einstein, eu vou falar então de uma mulher negra vencedora de Nobel de Literatura, tá? Para dar uma nivelada. Toni Morrison dizia que a gente só parar de olhar para o espelho, olhar mais para a janela. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quem está aqui, quem pôde estar aqui, quem está aqui, tem poder de transformação. Então, eu realmente acredito muito no Brasil e eu acho que a gente tem que construir estas pontes, a gente tem que ouvir, a gente tem que gerar oportunidades, independente de onde as pessoas tenham nascido. Se a gente não conseguir ter um país mais justo, um país menos desigual, um país mais eficiente, qualquer agenda verde vai fracassar. Então, eu acho que passa por a gente, como é que a gente reduz as nossas desigualdades abissais, como é que a gente gera oportunidade, como é que a gente muda esse mindset da nova geração, como é que a gente ressignifica a política brasileira, como é que a gente gera novas lideranças. Olha onde é que a gente está, olha o que a gente está discutindo no Brasil agora. A gente precisa de novas lideranças. Isso passa, a gente está num ciclo eleitoral, agora a gente fica discutindo muito a questão da eleição majoritária, mas a gente precisa olhar para a eleição parlamentar. Assim, tem muitos indígenas, mulheres, negros, periféricos, empreendedores, liberais, não liberais, pleiteando uma vaga no Congresso. Então, a gente tem que olhar quem são essas... A gente tem que ajudar a fomentar essas novas lideranças. A gente precisa de mais Camilas, a gente precisa de mais Sâmelas. E assim a gente vai transformando o país pouco a pouco, e eu realmente acredito. E espero estar presente nessa transformação. Obrigada, Camila. Obrigada, Luciano. A Camila falou sobre relações, e o Luciano falou sobre pontes, e eu falo sobre corresponsabilidade. É preciso que a gente garanta que esse governo de transição estruture que povos indígenas e que as outras comunidades do Brasil eles se tornam correspondentes e se correlacionem e corresponsáveis por tudo que acontece no Brasil, que participem de todos os processos de estruturação, de execução e tudo mais. E que a gente não seja apenas só consultado, mas que a gente também esteja nesses espaços que são espaços importantes, são espaços de tomada de decisão. E que a gente garanta que a gente esteja mais presente no Congresso Nacional, que são onde se votam as leis, onde se aprovam os projetos, onde se votam relações, onde se votam o destino dos povos do Brasil, e que a gente tenha paridade nesses espaços, não só de mulheres, mas de todos a composição do Brasil, e que a gente respeitem os originários do Brasil, respeitem os povos indígenas. Sonia fala que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Sonia Guajajara, candidata a deputada federal por São Paulo. E que nós não queremos que o sangue indígena esteja presente nesses espaços, na mão de brasileiros. Nós somos responsáveis pelas consequências das ações das pessoas que a gente coloca no poder. Então, a gente precisa pensar bem nas pessoas que a gente coloca no poder e se elas representam mesmo a gente. E se essas pessoas que a gente coloca nos espaços de poder, elas acabam fazendo alguma besteira, acabam incentivando mortes, acabam incentivando o desmatamento, a gente é responsável por isso. E a gente tem que tomar consciência disso. E vamos aldear a política, votar em candidatos indígenas para os espaços de tomada de decisão,
lá onde as nossas vidas elas estão colocadas em prova. Porque eu não quero mais ver indígenas sendo mortos, eu não quero mais ver indígenas sendo assassinados, eu não quero me ver sozinha em um espaço onde tem muitas pessoas que não conhecem da nossa luta, não conhecem da nossa vivência, não conhecem dos nossos povos, não conhecem das nossas dores. Eu quero me ver em uma mesa, em um painel, onde se tenha mais representatividade, onde meus parentes estejam nas primeiras filas para me ver falar, onde meus parentes estejam falando, vai, onde mais jovens indígenas consigam atravessar o oceano para falar sobre as consequências das ações do que acontece nos nossos territórios, porque é duro. É duro ver sua mãe ser assassinada, é duro ver sua filha ser assassinada, é duro ver o que acontece nos territórios. Eu não quero mais estar sozinha aqui. Eu quero mais representatividade indígena nesses espaços. Eu quero mais Camilas, eu quero mais Sâmilas, eu quero mais Chais, eu quero mais indígenas no espaço de decisão. E isso a gente constrói agora. Esse espaço de mudanças climáticas não deveria estar sendo discutido somente por nós, mas por uma sociedade maior, mais ampla, por todo mundo. Tem outro vídeo? Tem outro vídeo. Ah, é? Bom, Tem. Desculpa, acho que a gente não conversou. tá bom. Ok. Mas antes do vídeo passar, eu só queria dizer para vocês que a gente produziu esse vídeo no intuito de, já que a gente não conseguiu levar vocês para a Amazônia, trazer um pouquinho dela para vocês, do que foi a experiência da Creators Academy. E aí eu vou pedir para vocês ouvirem com atenção, porque é o Rio Negro falando. Só uma cut no vídeo. Gente, acabei de ser avisada que o vídeo vai ser passado na volta do almoço. Então fica a curiosidade. Um break comercial. Break comercial. Voltem todos. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Brian. Thanks so much.